Muito boa noite a todos os colegas, amigos, irmãos que vão acompanhar a nossa live de hoje com o nosso irmão aqui, Alisson Thiago Jubrail, que vem representando o Centro Espírita, Centro de Umbanda, São Sebastião, aqui na cidade de Pouso Alegre. Boa noite, vamos falar aqui ao Gustavo, Cristina, Isabelle, Mãe Jesuína, eu esqueci o nome da mulher de Leonardo. Anelisa, boa noite, Anelisa, boa noite. Rogério também, um abraço, Rogerão tá acompanhando a gente. Sandra Cristina, Camila, Alana, boa noite, pessoal, boa noite a todos vocês, muito contente, estou muito feliz, ao Leandro Neves também chegando. Pessoal, boa noite, hoje eu estou com o Alisson Thiago. O Alisson Thiago é um dos representantes, é o representante do Centro de Umbanda São Sebastião, aqui da cidade de Pouso Alegre. Hoje é um dos centros mais antigos, se eu não me engano, deve ser o primeiro ou o segundo, né, dos mais antigos. Daqui a pouco o Alisson Thiago vai dar a palavrinha dele. Boa noite para você que está chegando, Simone, da cidade de Espírito Santo do Dourado. E também para você que está acompanhando pelo link da rádio, os nossos sinceros agradecimentos. O nosso assunto aqui é bem bacana hoje, nós vamos falar dos fundamentos da Umbanda, isso mesmo, os fundamentos da Umbanda, e nada mais, nada menos, muito importante a presença do Thiago, o Thiago que vem trazer um pouco do seu conhecimento, chegou bem nervoso aqui, quem puder trazer um copo de água aqui, por favor, gente. Gente, eu tô esperando as doações aí, quem puder enviar pra gente, eu agradeço de coração. Uma caixinha de leite ou um saquinho de leite, quem puder, agradeço, pra gente encaminhar pro pessoal acabei esquecendo aqui, quer ver? Vou lembrar. Mãos Solidárias, isso mesmo, Mãos Solidárias. O Luciano também está acompanhando a gente aqui. Abraço, Luciano. Abraço, Maria José. Bom, pessoal, eu vou apresentar o meu irmão Thiago aqui. E se você quiser interagir conosco, pode enviar suas perguntas, tá? Nós estamos abertos aqui a conversar, a dialogar assuntos bacanas com respeito à nossa religião, tá bom, gente? Alisson Thiago, meu boa noite pra você, meu amigo. Demorou pra você vir. Graças a Deus eu consegui trazer você, Thiago, sabendo que você é uma peça fundamental, uma pessoa de um alto nível de conhecimento e respeito, até pela dedicação sua junto com o Centro São Sebastião, né? Eu fico muito contente de saber que você cedeu um espaço para poder estar batendo um papo conosco aqui, Thiago. Boa noite, meu amigo. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente, acompanhando, né? Então, é um prazer estar aqui, né? É sempre bom falar de Umbanda, é muito bom, né? Ainda mais entre amigos. Muito bem, muito bem. Leandro Neves, né? Vamos te pegar você também, careca. Você faz favor de vir aqui participar, viu? Você também entende um pouco, tá bom? Gente, para você que está chegando, o nosso assunto hoje é fundamentos de Umbanda. Os fundamentos básicos, fundamentos doutrinários, né? São alguns assuntos bacanas que eu tenho certeza que você pode agregar aí no seu conhecimento. E o Encanto dos Orixás foi criado para isso, né? Foi para a gente juntar, somar conhecimentos positivos e a gente unir as nossas forças, cada um fazendo a sua parte. Tudo bem, Thiago? Tudo certo. Então tá bom, um abraço pro Carlos Ribeiro. O Carlos Ribeiro tá acompanhando a gente lá da cidade de Serrania. Um abração para ele. Também Eliane Cristina Leves está acompanhando a gente. Gente, vamos lá. Fiquem a todos à vontade. Quem puder abrir sala de vídeos, eu agradeço, tá? Vamos compartilhar, vamos distribuir os nossos conhecimentos aí, as nossas lives, para chegar ao máximo de número possíveis aí, para que a gente possa trazer um pouco de conhecimento para vocês. Tudo bem? Um abraço para Ingrid também, da cidade de Santa Rita, Sapucaí. Bom, Jubrail, vamos começar com um assunto antes aqui, né? Jubrail, quanto tempo o senhor tem aí
de umbandista? O senhor já passou pela mesa branca? Sim, eu já passei pela mesa branca, mas fiquei pouco tempo, né? Depois eu conheci a Casa dos Zé Neves, né? Que é a casa onde eu trabalho atualmente, Centro de Umbanda São Sebastião. E aí trabalho lá há 18 anos. 18 anos, Jubrail. Isso. 18 anos não é brincadeira, né, Jubrail? Não é. Como médium de corrente, você atuou? Isso. Desses 18 anos que eu trabalho lá, 11 como dirigentes, né? E 7 como médio da corrente, né? Muito bem, Jubrail. Responsabilidade é completamente diferente, né? Total. Muita responsabilidade. Você chegou a pensar durante esse período em será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir caminhar? Já pensou em desistir? No início, sim. No início eu pensei bastante, mas a espiritualidade inspira a gente, né? Nos dá força, nos dá caminho, mostra direção. E aí eu tenho seguido firme aí nesses 11 anos. Muito bem, Jubrail, muito bem. Gente, para vocês que estão acompanhando a nossa live, eu estou falando com o Alisson aqui, o Thiago. O pessoal não conhece por Alisson, só os amigos dele, mas como dirigente de terreiro, o Thiago, né? O Thiago, ele é o administrador do Centro de Umbanda, do nosso querido Sr. José Neves, aqui da cidade de Pouso Alegre. O centro hoje Thiago, ele tem... Quanto tempo existe o terreiro, Sr. Zé? Juntando aquelas duas etapas, né? Sim, o centro ele foi fundado em 1º de julho de 1973. Então, semana que vem, quarta-feira, a gente comemora 47 anos de fundação do centro. 47 anos? 47. Meu Deus. Quem já passou pelo centro Zé Neves sabe muito bem, né, Thiago? O Zé Neves é uma figura extraordinária, né? A gente não tem palavras para poder descrever a grandeza dele, né? A sua simplicidade, a sua humildade, seu carisma, sua simpatia é indescritível. Ô, Thiago, o que é pra você... Você viu que eu já saí do foco aqui, né? Já. Você viu que eu já saí do foco, não fica nervoso. O que é pra você, Thiago, no teu entendimento, né? Já vamos entrar no assunto aqui. No seu entendimento, administrar um terreiro assim, de uma pessoa tão conhecida, de uma pessoa tão bem, né? Igual era o Sr. Zé Neves, igual é o Sr. Zé Neves, que ele continua sendo, sim, né? E ser o centro do Sr. Zé ser um centro de referência, porque você anda em Pouso Alegre, para todo canto que você vai, como a gente trabalha com artigos religiosos também, existem pessoas que vêm aqui e perguntam: o centro do Sr. Zé Neves ainda existe? O que se trata do seu sentimento? O que é isso para você, Thiago? Assim, uma obra bonita que ele deixou, né? E você hoje administrar. Para mim, eu me sinto muito orgulhoso, né, de fazer parte do centro, que foi um desejo dele, né? E que nesses anos todos só fez coisas boas, né? Boas obras. Eu acho que a ideia é a equipe, nossa corrente, né? Eu falo que a grande facilidade, né? A facilidade em administrar o centro de São Sebastião é a nossa corrente, né? É o nosso time que é bom. O time que, graças a Deus, está sempre disposto a ajudar, sim. sempre unido nas forças, né, Thiago? Sim. Isso é muito importante. Para você que está acompanhando a live, eu estou falando hoje com o Thiago. O Thiago hoje, ele é o administrador do Centro Sr. Zé Neves. Centro do Sr. Zé Neves, para você que está escutando, para você que está acompanhando pelo Facebook ou pela rádio, é um dos centros mais antigos. Se eu não me falha a memória, Thiago, deve ser o que? O do Sodito primeiro, depois Sr. Zé Neves, né? A gente não tem essa referência, sabe, de posição, de quem abriu primeiro e tal. A gente sabe que um dos primeiros é o que foi fundado pelo José de Paiva. José de Paiva, né? E aí, a partir dele, que outros surgiram. Mas a gente não tem esse dado, não, em termos de quem abriu primeiro, enfim. Muito bem. Thiago, você visita poucos terreiros, né? Raramente eu visito, porque a gente tem muitas atividades no centro, sabe? Estudo, sessões, enfim, são as campanhas também que a gente faz de arrecadação e tudo mais. Ação solidária? Ações solidárias. A gente não tem
assistência social no terreiro. Então, a gente faz as campanhas e encaminha para as instituições que possuem assistência social, né? Muito Porque bom. não é só você doar as coisas, você tem que assistir, né? Então, não é só você doar, por exemplo, a cesta básica para a família, você assistir aquela família. E a gente não tem esse trabalho de assistência social. Então, a gente ajuda quem tem. Muito bem, muito bem. Oi, Marli. Boa noite, Thiago. A Marli tá falando para você aqui. Boa noite, Thiago. Marli. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Carlos Antunes, boa noite. Carlos Antunes, um abraço para ele também. Boa Então, noite. pessoal também da cidade de Eleodoro, um abraço, viu, André? A Mãe Jesuína, a todos vocês, a todos os filhos de terreiro da Mãe Jesuína, a todos os filhos de terreiro do Pai Cambina, do Gustavo, um abraço para ele. Tem um pessoal aqui acompanhando a gente também. Lá do Centro do Deco também, um abraço lá, pessoal do Centro do Deco também, viu? Tiago, vamos falar dos fundamentos da Umbanda? Sim, vamos falar, né? Vamos falar do fundamento da Umbanda. E o pessoal que quiser depois enviar alguma perguntinha, pode ir enviando aqui, que a gente vai separando na medida do possível e a gente encaminha aqui pro Tiago para que ele possa estar respondendo. E lembrando que as perguntas têm que ser assim, bem objetivas para não atrasar aqui o nosso tempo aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, Tiago. Vamos falar dos fundamentos, né? Eu vou começar falando dos fundamentos, mas eu vou deixar aberto aqui para caso vocês queiram contribuir também, né? O João vai estar acompanhando aqui, então você pode enviar sua mensagem, né, seu comentário, para ajudar a gente a construir o conhecimento nessa noite, né? Construir o conhecimento é muito importante. Muito bem. A gente não tem, não é de fundamentos. É importante a gente entender o que é um fundamento, né? O fundamento, ele é a nossa base, é o alicerce onde a gente constrói a nossa religião todos os dias, né? A Umbanda, ela não nasceu fechada, não nasceu completa. Ela foi fundada e anunciada, e aí desde então nós estamos aí todos os dias nos nossos terreiros, contribuindo na construção da nossa religião, né? Então todos os dias estamos ali no nosso terreiro, contribuindo para a expansão da Umbanda. E aí, quando a gente fala de fundamento, a gente não pode esquecer de duas situações. Que existe o fundamento das partes e o fundamento do todo. O que seria isso? O fundamento das partes seria o fundamento de cada casa. O fundamento particular de cada casa, né? Que é tão importante quanto o fundamento do todo. E esse fundamento do todo é o que a gente vai conversar nessa noite, né? Que seria os fundamentos básicos, né? Ou seja, aqueles fundamentos que eu vou encontrar em todas as casas ou na maioria de todas as casas, que é isso que a gente vai comentar nessa noite. Uma coisa muito importante que a gente também precisa lembrar, que a Umbanda, ela é ao mesmo tempo unidade, mas ela também é diversidade. E é isso que é bonito na Umbanda, né, João? Sim, sem dúvidas. Gente ter a unidade e ao mesmo tempo a diversidade. Então, para a gente separar de forma mais didática, a gente pode dividir os fundamentos básicos de Umbanda em 3 áreas. A gente pode chamar, num primeiro momento, fundamentos básicos relacionados a doutrinários e filosóficos. A gente pode também chamar de fundamentos básicos ritualísticos e litúrgicos. E, por último, os fundamentos básicos estruturais ou materiais. E aí a gente vai comentar um pouquinho de cada um. Muito bem, muito bem. Para você que está chegando agora, eu estou falando com Alisson Thiago Jubrail. Thiago Jubrail veio falar um pouquinho da Umbanda, um pouquinho dos fundamentos da Umbanda aqui no Encanto dos Orixás. Marli, muito obrigado pelas caixinhas de leite que você mandou aqui pra gente, tá? Eu vou encaminhar no sábado, juntando com o outro montante que a gente tem aqui, para que seja levado até o pessoal das Mãos Solidárias, tá bom? Vamos lá, Thiago, a palavra é sua. Então, para a gente começar a conversar sobre os fundamentos básicos, a gente vai começar pelos filosóficos e doutrinários. O que esses fundamentos filosóficos e doutrinários falam? Eles falam aquilo que a Umbanda acredita. Então, o que a Umbanda acredita? Eu fiz algumas marcações aqui só para a gente não se perder, tá? Então, os fundamentos doutrinários estão relacionados àquilo que a Umbanda acredita. Então, a primeira coisa, a Umbanda é uma religião brasileira. Então, isso é um fundamento filosófico da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira. Nós vivemos num país de extensão continental e multicultural.
Então, é natural que a Umbanda ela absorva elementos de diversas culturas, né? Por isso está a nossa diversidade, né? Que é tão bonita. Então, esse é um fundamento de Umbanda. Um outro fundamento filosófico doutrinário seria que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Quem disse isso foi o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Quando ele fundou e também anunciou a Umbanda. Essa questão de fundar e anunciar também é bastante polêmica na nossa religião, porque muitas pessoas acreditam que a Umbanda ela já surgiu antes da anunciação do Caboclo. Mas aí a gente tem que entender que fundar é quem dá base, quem dá fundamento. E anunciar é aquele que traz a luz, né? Aquele que mostra a religião para o mundo, como foi o caso do Caboclo. Então o Caboclo da Sete Encruzilhadas fundou e anunciou a Umbanda. E nós não estamos discutindo se ela já existia antes, porque na própria história da fundação da Umbanda fala que o Zélio teve episódio de encontrar, por exemplo, um preto velho dias antes, né? Se eu não me engano, acho que o Binho contou essa história, não lembro Sim, foi. quem Foi. contou. Foi. Então a gente já tem essa notícia. E se você parar para pensar também, um braço da Umbanda, por exemplo, a Umbanda esotérica, ela já fala da existência da Umbanda desde Atlantes, enfim, há muitos anos atrás, há milênios atrás. Então a questão não é discutir quando a Umbanda foi fundada, quando surgiu a Umbanda, desculpe. A questão é quem fundou e quem anunciou. Então quem fundou, quem anunciou foi o Caboclo da Sete Encruzilhadas, né, pelo Zélio de Moraes. Muito bem. Ou seja, né, Tiago, ele apenas deu o grito, né? Exatamente. Então ele anunciou. Aquele que deu o grito, ele anuncia. E aquele que dá o fundamento, como ele falou, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Apenas isso. Nada além disso. Então, a gente não pode fugir disso. É um fundamento da Umbanda. Então, se ele deu um fundamento e se ele anunciou, então a Umbanda foi fundada e anunciada pelo Caboclo. Muito bem, Tiago. Tem um comentário aqui, é coisa simples, tá? Do Francisco Paulo, o pai Paulinho de Xangô, pai Ogã Paulinho de Xangô, do Rio de Janeiro, tá? Ele, boa noite, a bênção, meu pai e os irmãos de Axé. O nosso irmão Tiago gostaria muito de mandar uma cantiga de São Sebastião louvando os caboclos. Ele manda para mim e depois para rodar no programa. Axé, axé, odara para toda a família espírita iluminada por encanto dos orixás. Ogã Paulinhos de Xangô. Ele quer mandar essa cantiga para você. Pode mandar sim, muito obrigado, tá? Viu? Paulinho, sua benção, meu pai, muito obrigado. Depois o senhor pode enviar assim pelo WhatsApp que eu encaminho para o Tiago, tá bom? Muito obrigado. Então, continuando sobre os fundamentos, a gente tem um outro fundamento filosófico que seria o seguinte: aprender com quem sabe mais, ensinar quem sabe menos e a ninguém virar as costas. Essas foram mais ou menos as palavras também do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então perceba que o fundamento filosófico está muito ligado às falas do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sim, né? Sim, bem ligado. Um outro fundamento que nós temos é cremos em Deus, cremos nos orixás e cremos nos nossos guias. É importante a gente falar que a Umbanda ela é uma religião monoteísta. Então nós temos um único Deus. A forma com que você chama esse Deus, ele fica a critério de cada casa. Se vai ser Olorum, se vai ser Olodumare, enfim. O nome vai depender dos fundamentos que a sua casa foi construída. Né? Sim. Mas é importante que a gente saiba que a Umbanda é uma religião monoteísta, né? E a questão dos orixás, então? Os orixás, para nós, eles são divindades. Então, eles não são deuses, eles são divindades. E o que seriam as divindades? As divindades seriam as qualidades de Deus, né? Então, hoje em dia a gente fala muito uma palavra que é arquétipo, a gente escuta muito essa palavra, né? Que os orixás seriam arquétipos da natureza, representação de forças puras, né? De forças primitivas e puras e sagradas, né? Da natureza. Então, seriam os orixás, qualidades de Deus. Então, eles são divindades, tá? E os nossos guias, que aí a gente entra com as linhas de trabalho da Umbanda, né? Hoje a gente não tem um número exato de quantidades de linhas de Umbanda que a gente pode trabalhar, porque a gente está a todo momento evoluindo.
Então, se a gente for parar para pensar, há um tempo atrás, a linha do Zé Pilintra, por exemplo, antigamente ela vinha ali com Exu, vinha até com os pretos velhos ali, vinha um Zé Pilintra, e hoje nós temos uma linha específica para ele, né? Uma linha de malandros, uma linha do Zé Pilintra. O dia deles, né? Tudo deles, né? Então, ganhou esse destaque. Por exemplo, a gente tem lá uma linha que a gente ouve muito hoje em dia, do cangaceiro, por exemplo. A gente vê ali misturado com baiano e tudo mais, mas hoje tem terreiros que trabalham com a linha separada de cangaceiros. Já trabalham só específico, Específico, né? A linha dos africanos separados dos pretos velhos, por exemplo, né? Os africanos mesmos, né? Não só os pretos velhos. Enfim, hoje em dia a gente tem essa separação. E a cada dia tem novas linhas surgindo, né, de acordo com a organização de cada terreiro, de cada casa. Então a gente não consegue estipular quantas linhas exatamente de trabalho existem na Umbanda. Existem 7 linhas de Umbanda, mas as linhas de trabalho da Umbanda nós não temos um número correto. Uma vez um colega passou por aqui, ele até falou que existem uma linha de trabalho que é uma linha, eu não sei se realmente, não sei, ele diz, né, que existe uma linha de trabalho também desse pessoal dos andarinos, de mendigo, que já ouviu falar alguma coisa assim? Não conheço, né? Esse povo de rua, gangue, essas coisas, né? Como eles falam, eu não conheço, mas eu não duvido que tenha. Não duvido que possa existir uma linha assim, né? Depende muito da forma com que a casa se organiza, que a casa trabalha, né? Uma linha que tá vindo com toda a pressão também, que eu tenho observado, o pessoal tá trabalhando bastante com ela, Exumirim. Exumirim, né? Separado dos Exus. Separado. Só o dia deles, né? Só o dia deles. Isso tem acontecido, sim. Por exemplo, lá em casa, na casa onde a gente trabalha com uma linha, por exemplo, que chama a linha das águas, que a gente chama. Que seria ali marinheiros, caboclos das cachoeiras, caboclos das praias, que são os caiçaras, as ondinas, sereias, iaras, né? Que são as sereias de água doce. E aí, mas tem casas, por exemplo, que trabalham separado, o marinheiro, por exemplo. Né? Então ele tem uma linha só de marinheiros, né? Enfim. Então isso depende muito da forma com que a casa se organiza. Muito bem, muito bem. Para você que está chegando agora, eu estou com Alisson Thiago Jubrail. Um abraço, Thiago. O Elísio Júnior tá mandando um abraço para nós. Um abraço, aqui. Elísio. Ariane também, Ariane Marinho, um abraço. Adriana também, Carneiro, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, também está acompanhando a gente. A Luciene, né? Luciene Borges, lá de Espírito Santo Dourado. Juliana dos Santos, Eliana Simeonato, também acompanhando a gente aqui. Sandra Bernardes, a Selma, Suelen, Ronaldo Casimiro. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Gente, quem puder, abre sala de vídeos aí, viu? Vamos compartilhar a nossa live de hoje. Hoje eu tô com o Thiago que representa o Centro de Umbanda São Sebastião aqui da cidade de Pouso Alegre. Muito bem, Thiago, vamos lá. Bom, então dando continuidade ainda nos fundamentos básicos filosóficos ou doutrinários, né? A gente tem a questão do anjo de guarda. Então nós cremos no anjo de guarda. E não naquele arquétipo católico, né? De um ser com asas, enfim, alado e etc., mas como um espírito protetor, né? Sim. Alguém que recebeu a missão de nos proteger, de nos guiar, estar conosco, né? De nos amparar em todos os momentos. E a forma com que vai ser trabalhado o anjo de guarda também é um fundamento da parte, né? Um fundamento da casa. Então, se vai usar quartilha, se não vai, se vai acender vela, se não vai, enfim, se vai ter alguma firmeza especial, isso depende da casa. Depende de cada fundamento interno, isso, né, Thiago? Exatamente. Fundamento interno aí, cada um tem o seu, né, Thiago? Isso, mas o anjo de guarda, de maneira geral, ele é um fundamento básico, né? Só a forma com que a gente trabalha com ele é que vai depender de cada casa. Muito bem, um abraço pro Eglédio Viana. Tá falando aqui pra nós aqui, boa noite. Boa noite. Bom, Thiago, é isso aí, né? Gente, pra você que tá chegando, é o Thiago, viu? Thiago do Centro de Umbanda São Sebastião, aqui na cidade de Pouso Alegre. Se você quiser enviar algum comentário, alguma... fica aqui seu critério, pode enviar pelo Facebook mesmo, que a gente encaminha pro Thiago aqui. Agora, se você não quiser enviar pro Facebook, tá acompanhando pela rádio, o telefone nosso aqui é o seguinte, ó, é o 35
99746-6823, tá bom? 35 99746-6823. Podem enviar suas perguntas aqui. O pessoal tá acompanhando a gente aqui na rádio, aqui, ó, meu muito obrigado a todos vocês pelo link da rádio, tá? Muito obrigado a todos vocês aí. Um abraço a todos do Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro que está em peso acompanhando a gente. Bom, continuando ainda os fundamentos filosóficos e doutrinários, a gente tem a lei da semeadura, ou a lei do retorno, a lei da ação e reação, enfim, como você conheça, né? Mas o que ela quer dizer? Que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, isso também é um fundamento filosófico da Umbanda. E o mais importante, apesar da Umbanda não ser uma religião moralista, ou seja, ela não quer definir o que é certo ou o que é errado, ela pede sempre bom senso e discernimento nas coisas, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a lei da semeadura, ela existe para a Umbanda também. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tiago, ou seja, nessa questão que você falou, não interfere em nada, né? Nessa questão que você falou aqui, né? Ela exige, né? A Umbanda que não é moralista, não né? Não é moralista, ela não exige, exatamente. Não interfere em nada, né? Perfeito. Mas a semeadura, ela vai existir, né? Vai a colheita. A colheita, sim. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Tiago, uma vez você falou assim no centro, nunca mais esqueço, que o plantio é coletivo. A colheita... o que eu disse no Gente, centro. isso aí foi 1900 e bolinha, eu nunca mais esqueço. O que eu sempre repito no centro é que toda vez que a gente entra em comunidade para orar, enfim, para trabalhar, né, a mediunidade, a gente faz a busca coletiva, mas a colheita ela é sempre individual. Então, por exemplo, eu posso ir ao centro, então eu estou indo coletivamente com os meus irmãos de corrente, mas eu posso sair de lá muito bem porque eu entrei em comunhão com a casa, com a espiritualidade, enfim, consegui realizar um bom trabalho. Mas eu também posso sair não tão feliz assim se eu não conseguir comungar daquilo tudo que está acontecendo. Então, a busca ela é sempre coletiva, mas a colheita ela é individual. Muito bem, o Luciano tá mandando um abraço para você aqui, Tiago. Abraço, Luciano. O Luciano tá falando aqui, um abraço pro Tiago, muito axé, irmão. Para todos nós. Muito bem, muito bem. Pode dar sequência, Tiago. Então, continuando ainda nos filosóficos e doutrinários, a gente tem uma coisa muito interessante, que é ser feliz. Mas como ser feliz pode ser um fundamento filosófico da Umbanda, João? A Umbanda é uma religião que propaga a paz. Essa é a ideia, né? No nosso hino a gente fala, na Umbanda é paz e amor. Então a nossa missão é também propagar a paz, promover a paz. E como é que a gente pode promover a paz? Como é que a gente pode? Sendo feliz, ou buscando a felicidade. Porque a pessoa que é feliz, ela não agride ninguém, ela não agride a si mesma, não é? Não fica em paz? Sem dúvida. Então ser feliz é um fundamento de Umbanda também. A pessoa que é feliz, ela não agride ninguém e vive todo mundo em paz. Não agride a si própria. Sem dúvidas, sem todo dúvidas. Mundo feliz. Todo mundo em paz. E detalhe, né? E flui que é uma beleza, né, Thiago? Flui que é uma beleza. Então, falando agora um pouquinho do último fundamento filosófico, a gente tem outros tipos de fundamentos, né? Mas o filosófico é o último que a gente vai comentar agora, que é sobre as 7 linhas de Umbanda. Aí nós estamos encontrando também um outro ponto que é bastante discutido na Umbanda. Por quê? O que seria essas 7 linhas de Umbanda? Eu tenho uma tradução comigo que eu acho muito bonita, que seria as 7 formas de Deus nos amar. Então, para mim, essa é a melhor definição das 7 linhas de Umbanda, né? E aí o que acontece? Desde a sua fundação até hoje, inúmeros modelos e divisões de 7 linhas de Umbanda existem na literatura. Então, eu posso dizer para você que eu conheço tipo umas 5 ou 6 divisões diferentes. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, porque a nossa religião ela vai revendo os conceitos, vai vendo novas formas de olhar para um ponto, olhar para um tema, e essa questão das 7 linhas, isso também acompanhou ao longo do tempo. Então, a última revisão que eu conheço, que é a que eu sigo, ela foi feita pelo Rubens Saraceni em 2003,
que é aquela divisão onde a gente fala que é fé, conhecimento, amor, justiça, lei, evolução, geração, e a gente associa orixás a cada uma dessas 7 linhas de Umbanda. Mas isso foi a revisão que o Rubens fez, né, em 2003. Existem outras também que foram anteriores a essa publicação dele. Muito bem. Thiago, tem um abraço aqui, ó. O Paulinho, o pai Paulinho de Xangô, o pai Paulinho de Xangô, ele foi o que vai enviar umas cantigas para você aqui, tá? Depois ele, por favor. Depois, se você quiser, eu tenho um contato dele, eu envio para você. Ele quer saber a permissão, né, para você, a sua permissão, os seus guias que ele tem cantigas que ele vai criar para os seus guias lá. Opa, tá? Isso é muito bom. Ele tá falando do Rio de Janeiro. Isso. Ele é do grupo Oganzodara, do pai Jorge de Ogum, lá do Rio. Muito ele bacana. foi campeão do Atabaque de Ouro, que é esse Atabaque de Ouro que a gente vai trazer para Pouso Alegre, o festival. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem médios com esse dom, com essa capacidade, com esse talento musical, né? De produzir cantigas, de entrar nessa vibração da entidade e ali trazer materializar um ponto aqui no nosso plano que sem conecte dúvidas a espiritualidade, né? Isso é muito, muito bacana. Ele ganhou o festival no Rio de Janeiro, ele disputou com o Zé Carlos de Oxóssi, o criador Oxalá criou a terra. Sim. Só que ele ganhou com a Pombogira da Figueira. Pombogira da Figueira, moça nova e faceira. Uhum. Ele ganhou no festival. Né? Então, ele vai entrar em contato com você depois. A Júlia Pinheiro tá falando, Thiago, que saudade. A Carol mandou um beijo também. Ela tá lá com ela. Sim. Beijo, Júlia e Carol. Muito bem, Thiago. Pode dar sequência aí. Bom, fundamentos litúrgicos, né? Vamos dar continuidade ao tema. Então, o que os fundamentos litúrgicos vão falar? Eles vão falar aquilo que a gente vai encontrar na Umbanda. Então, litúrgicos ou ritualísticos. Então, nós vamos falar aquilo que nós vamos encontrar no ritual de Umbanda. Primeiro, que a Umbanda é uma religião mediúnica. Então, nós vamos encontrar diferentes tipos de mediunidade e fenômenos de mediunidade, né? E aí nós vamos comentar uma coisa aqui que é muito interessante. Sobre a questão do desenvolvimento. A gente escuta muito isso no terreiro, né? Eu me desenvolvi, ou estou me desenvolvendo, ou quando eu terminar meu desenvolvimento. Mas, assim, o senso comum diz o quê? O senso comum diz que o desenvolvimento termina quando a gente começa a incorporar uma entidade. Isso é o que o senso comum diz, mas não é uma realidade. Porque o nosso desenvolvimento da mediunidade, o nosso desenvolvimento mediúnico, ele acontece desde o nosso nascimento do nosso espírito, desde que o nosso espírito foi criado. Então, lá no início das nossas reencarnações, ou seja, nós estamos em desenvolvimento da mediunidade desde o início da criação do nosso espírito e vamos continuar ainda. Então, não é agora que você vai terminar seu desenvolvimento, não. Ou seja, vai completar a fase aqui no plano e vai continuar. Então, o que é isso que a gente chama então de final de desenvolvimento? É apenas uma mediunidade, que a gente chama de psicofonia, que é quando o médium tem a capacidade de ceder o seu aparelho, né, vocal, para a manifestação do espírito. Então, o que a gente fala hoje, que é o fim do desenvolvimento mediúnico, é apenas o desenvolvimento de um tipo de mediunidade. Nós temos inúmeros. Por que eu estou comentando isso? Porque existem médiuns numa corrente, por exemplo, que eles não têm ainda essa capacidade desenvolvida da incorporação. E nem por isso eles estão em desenvolvimento eterno, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu me desenvolvi com 1 ano de terreiro. 1 ano na corrente me desenvolvi. E não é uma realidade. Como eu disse, o nosso desenvolvimento ele é eterno. Mas ele está querendo dizer que com 1 ano ele incorporou uma entidade. Agora tem médios, por exemplo, que vão demorar 20, vão demorar 30 anos, podem demorar esse tempo todo e podem até mesmo nunca incorporar. Porque a incorporação é um tipo de mediunidade. E você precisa de treino, precisa desenvolver, praticar. Então não é justo a gente atrelar o fim do desenvolvimento à incorporação. Não é porque o médium não incorpora que ele seja menos evoluído ou menos desenvolvido do que o médium
que incorpore. Ou seja, lapidando, e ainda no final não ficou bom ainda, né, Thiago? O tempo todo. O tempo todo. O Glauco, ele o nome dele é Glauco, né? Mas ele coloca Glauco. acho que é Lauco Neves, ou Lauco. Eu conheço o Glauco. Lauco Neves, boa noite, João, boa noite, Thiago. Boa noite, Parabéns pela divulgação e os temas abordados. Boa live a vocês, abraços. Obrigado. Sandrão também tá falando aqui, boa noite. Boa noite, Sandrão. Eu, saudades de escutar você tocar um atabaque, viu, Sandro? Abraço. O Sandro é um médico que tem essas habilidades musicais, né? Que tem essa afinidade. Completamente, né? Completamente. O Carlos está falando aqui, Oxalá abençoe ricamente a todos os esotéricos. Obrigado por essa oportunidade de propagar para a nossa Umbanda, Thiago. Esses assuntos. Esse é o nosso intuito, né, Thiago? Esse é o nosso intuito aí de tentar, como se diz, né? Lá atrás, você já imaginou se naquela época que o Zélio disparou a Umbanda lá, né? Que ele deu o grito. Você imaginou se fosse a mesma Umbanda de hoje, Thiago? Não é, né? Não é. Por que não que tem não nem é? como, a né, gente Thiago? mantém os fundamentos, mantém a base, mas nós estamos evoluindo sempre, né? A gente vê, até a gente comentou há pouco, né? Antigamente, como é que a gente chamava os guardiões, né? Os Exus, né? Ou as pombagiras, né? Como a gente chamava? A gente chamava de compadre, teve épocas que até escória chamava, né? Esquerda, e hoje a gente já chama de guardiões. Então a gente está evoluindo sempre, né? Evoluiu, se a gente for ver os nomes, né? São 3. Então, pois é. É verdade. Isso a gente vê muitos exemplos disso, muitos exemplos. Um abraço para a Rafaela e o Ítalo também, que está acompanhando a gente. Eu gostaria também de mandar um abraço a todos os irmãos da casa do Centro de Umbanda São Sebastião. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a live de hoje com o nosso irmão Thiago aqui. Thiago que tem um baita conhecimento. Não é à toa que até hoje, né, Thiago, você estuda, você busca, você é um fã dos livros, sempre. né? Isso Estudando. Você é um grande fã. Quem acompanha o Thiago sabe muito bem que se o Thiago não sabe, ele procura saber. Né? O Luiz Flávio está fazendo a seguinte pergunta aqui, Thiago. No desenvolvimento mediunidade de psicofonia, alguns terreiros iniciam com as linhas de esquerda? Qual a sua opinião? Se alguns terreiros iniciam de psicofonia, né? Tá. A psicofonia é a incorporação, né? Então, é o que a gente chama de incorporação nos terreiros, né? Que a gente dá a passagem no nosso aparelho vocal, né? Então o espírito consegue se comunicar através do médium, através da fala, enfim. Então, assim, isso vai depender da casa, né? Como a casa funciona o seu desenvolvimento. Por exemplo, existem casos que elegem o dirigente, por exemplo, ele identifica uma linha que tenha mais afinidade com o médium, porque existe isso, né? Linhas que a gente tem mais afinidade e linhas que a gente tem menos afinidade. Isso é natural, pela energia e tudo mais. E aí ele identificando uma linha, por exemplo, e ele faz as puxadas e faz o desenvolvimento só com aquela linha, por exemplo. Então ele pode ser puxado, por exemplo, sempre preto velho até começar a incorporar. Isso é um exemplo, tá? Na casa onde eu trabalho, por exemplo, o médium ele é puxado, ele é desenvolvido em todas as linhas. Então, todos os trabalhos, ele é puxado em uma linha diferente, uma entidade diferente. Então, isso vai depender muito de cada casa. Se começa com a esquerda, enfim, isso vai depender da casa. É um fundamento da parte. Muito bem. A Eliane Cristina está falando boa noite, Thiago. Boa noite, João. Oxalá abençoa vocês. A todos nós todos. Muito bem, muito bem. Para você que está acompanhando a live que chegou agora, que chegou neste exato momento, eu estou com o Thiago, que é administrador lá do Centro Espírita São Sebastião, do nosso querido Sr. José Neves. Eu acredito que vocês conhecem o Centro do Sr. José Neves, principalmente vocês aqui da cidade de Pouso Alegre. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Thiago. Tirou um pedacinho do seu tempo para participar conosco aqui. Com muito prazer. Muito obrigado, Thiago. Tem uma perguntinha aqui. Thiago, pode explicar como funciona a incorporação grande e possessão? São situações diferentes, né? Uma coisa é a incorporação,
que aí a entidade ali se conecta com os seus centros de força, né? Então, o espírito ele se conecta com os seus centros de força e ali há uma comunicação, né? Então isso é incorporação. Então o espírito ele não entra dentro do médium, ele se conecta ao médium, né? E possessão é um tipo de obsessão, né? Um processo obsessivo, né? E é o grau mais elevado, inclusive, da mediunidade? Da obsessão, da processo obsessão? obsessivo. É? Muito bem. Gente, nós estamos com audiência bacana pelo Facebook e também pela rádio Encanto dos Orixás, pelo link. Meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Abraços, Zé Heleno, da cidade de Silvianópolis, que acabou de chegar conosco aqui, viu? Muito bem, Tiago, vamos lá. Bom, continuando, né? Sobre os fundamentos litúrgicos ou ritualísticos. Os espíritos assumem arquétipos para trabalhar na Umbanda. Então, são o que a gente chama de linhas de trabalho da Umbanda. Que linhas são essas? São os caboclos, são os boiadeiros, são as crianças, né? Os ciganos, enfim. E aí, cada casa vai trabalhar com uma linha de acordo com os seus fundamentos, né? Que é muito importante a gente conhecer os fundamentos internos, né? Particulares da casa quando a gente chega lá. Então, isso é também um fundamento litúrgico. O ritual de Umbanda possui um começo, um meio e um fim. Então é muito importante quando a gente chega no terreiro, a gente conseguir identificar o começo, o meio e o fim, porque isso é um fundamento básico litúrgico da Umbanda. Então o que vai ter em cada etapa dessas vai depender de cada casa. Então, por exemplo, tem casas que começa o trabalho com orações, tem casas que já começa cantando pontos, por exemplo. Então aí vai ser organizado de acordo com o fundamento de cada casa. Mas é importante que a gente consiga identificar qual é o começo do trabalho, qual é o meio e como ele vai finalizar, né? O fim do trabalho. Muito bem. A Neia tá mandando um abraço para você também, Tiago. Abraço, Neia. Tiago, o Egrídio Viana, ele fez aquela pergunta, né? Se você poderia explicar como funciona a incorporação, transe não é grande, ele quis dizer transe e possessão. Valeu a resposta? Valeu sim, mas eu acho que ele está associando a possessão como um espírito possuir um médium, como se fosse uma incorporação realmente. Mas assim, o nome possessão ele está atrelado a um processo obsessivo, que é o processo obsessivo possessivo, né, de possessão. Então, inclusive, é o grau mais elevado de obsessão. E aí, isso é uma coisa. E o outro é a incorporação, né? Então, que o médium, o espírito se conecta ali com o médium e há comunicação, né? De perispírito para perispírito, de espírito para espírito. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, Tiago. Continuando, né? Então, os fundamentos litúrgicos, né? A defumação. Então, todo mundo que vai ao terreiro, né? Já acompanhou uma boa defumação. Eu gosto muito. Eu adoro defumação. E aí a forma com que ela é feita também vai depender de cada casa, né? Se vai usar resina, se vai usar erva seca, desidratada, enfim, se vai usar os defumadores já prontos, se vai usar o turíbulo, né? Que é aquele defumador que a gente chama, né? Que vai sacolejando. Enfim, aí como vai desempenhar a defumação vai ser um fundamento de cada casa, mas é importantíssimo ter. É um fundamento litúrgico, ritualístico da Umbanda. Se vai ter antes, se vai ter depois, se vai ter um momento só para ele, isso cada casa vai definir. Um outro fundamento litúrgico é a música. Por que eu coloquei a música e não coloquei o atabaque? Porque o atabaque, ele pode ser um fundamento da parte, um fundamento da casa. A casa tem um fundamento de ter atabaque, mas nem todos os terreiros têm atabaque. Sim. Então a gente não pode dizer que ele é um fundamento do todo, que ele é um fundamento básico da Umbanda, porque ele não é. Porque nem toda casa tem atabaque, né? Então a música a gente vai encontrar em todas as casas, né? Todas as casas cantam pontos, né? Um radinho tocando no cantinho. Um radinho, exatamente. Então a música ela é um fundamento básico da Umbanda, um fundamento litúrgico, ritualístico da Umbanda. Você acredita que eu já escutei disco de vinil dentro de terreiro tocando? Pois é. Não duvido. Hoje a gente vê muita coisa hoje nos terreiros com relação à música, né? Eu já ouvi falar, eu nunca vi de alguns, por exemplo, com baterias, com guitarras, terreiro? Né? Além dos instrumentos de percussão. Em terreiro? Em terreiro. Além de instrumentos de percussão. Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando, o uso das velas, né? E aí a forma com que vai usar vai depender de cada casa, as cores adotadas, né? Para qual entidade a gente oferece qual cor de vela. Isso vai depender muito da região onde a Umbanda está sendo trabalhada no país, né?
devido ao sincretismo, cada região possui um sincretismo diferente, e aí vai associar cores a esses sincretismos, né? Então, o uso de velas é um fundamento litúrgico da Umbanda, mas a forma com que é usada vai depender de cada casa, né? Hoje tem uma literatura muito grande falando sobre velas, né? Até quem gosta desses assuntos é o Elísio, né? Da casinha. Elísio Júnior, boa noite, Elísio. Ele comentou sobre a magia das velas, né? Sim, então sim. é um livro do Rubens Saraceni, inclusive, que chama Magia das Velas. Eu até recomendo que façam a leitura. Ele trata exclusivamente sobre a magia das velas, né? Como utilizar, enfim, é bem bacana. Os pontos riscados, né? E os pontos riscados, eles são importantes. A gente vai encontrar isso na casa de Umbanda, é um fundamento litúrgico da Umbanda. Ele pode ser representado como uma identidade da entidade que está sendo manifestada. Algumas casas até pedem o ponto para a entidade quando ela chega, né? Pede para que ela desenhe o ponto para caracterizar ali a incorporação. Algumas casas fazem isso. Onde eu trabalho, por exemplo, no Centro São Sebastião, nós não pedimos até pelo nosso espaço físico. A gente não tem espaço físico tão grande assim que a gente consiga todos os médios. A gente tem cerca de 30 médios. Imagina 30 pontos riscados no chão. Nós não vamos ter lugar para mais nada, né? Exatamente. Então, mas existem terreiros que fazem isso, que pede o ponto, e é um fundamento muito importante. E aí os pontos, eles podem ter uma tradução lógica. O que eu chamo de tradução lógica? Você olhar para aquele desenho, né, feito com pemba, e identificar, através dos desenhos, que energia está sendo invocada ali, ou está sendo repelida ali, que orixá está sendo mencionado ali. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você viu um ponto lá, tinha uma flecha. Então, intuitivamente, quando a gente vê uma flecha, a gente associa a quem? A Oxóssi, aos caboclos, né? Energia das matas e tudo mais. Então, isso é o que eu chamo de tradução lógica. Eu olhei para o desenho e identifiquei ali alguma energia. Agora, existe, por exemplo, os pontos que vêm lá da Umbanda Esotérica, que são extremamente geométricos, que a gente não consegue nem identificar logicamente por associação olhando o ponto. E aí vai exigir um estudo mais profundo, de uma geometria sagrada ali, enfim. Precisa de mais empenho, né? Não é tão lógico assim a tradução. Mas os pontos são fundamentos da Umbanda, são importantes. É necessário, Tiago, o médium trabalhar com um ponto riscado ali? Não é necessário, mas é um auxílio, né? Quando ele risca um ponto, põe uma vela, ou põe uma bebida ali, enfim, depende, cada entidade vai trabalhar de uma forma. É um auxílio, uma energia a mais, ou repelindo ou atraindo, né? Uma energia, né? É o que o Elísio fala das mandalas lá, né? Ou repelindo, ou atraindo, enfim. A Dani Jorge Fontes está falando assim, ó, muitas saudades do senhor José Neves. A primeira vez que estive no centro dele, me sentei lá atrás da assistência. E logo que incorporou, pediu para me chamar, bater cabeça. Me deu um passe, pediu para eu rezasse para Santa Edvirgem. Naquele momento, senti todo o axé dele e parecia que já o conhecia há muito tempo. Era como se fosse um ente querido. Senti muito a perca dele. Dona Ilka e o senhor Dito Pintado. Todos se foram em tempos muito próximos. Saudades, Deus guarde e guie suas vidas sempre. Sim, eles foram contemporâneos, né? A Dona Ilka no Vinhas, o seu Dito, né? Na casa, no centro deles, foram contemporâneos, foram da mesma época, né? Mesma época ali. Muito bacana esse depoimento, né? Seu Zé realmente é um cara extraordinário. Sempre será, né, Tiago? Sempre será. Ele está falando aqui, aqui, ó. Se eu for 1% do que ele foi, eu vou ficar muito feliz, né? É verdade, Tiago, mas eu sinceramente, pra você, cara, de verdade, com todo respeito, é uma honra você... Imagina. Não, é sério, você administrar o terreiro do seu Zé, o respeito. É uma honra muito grande, né? Tá lá. Tá lá, terreiro vivo, né? Colorido, bonito, cheio de luz. Antigamente não se falava axé. Hoje se usa esse nome. Hoje se usa. Né? Mas vamos lá, como o tempo muda, vamos falar axé, né? Cheio de axé. As coisas que ele deixou, cada um nos seus cantinhos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? E é muito bom, né? A Neia tá perguntando aqui para você, Tiago, no desenvolvimento, é normal a entidade não parar muito tempo em terra?
muito normal, tá? E aí, eu sempre até costumo fazer isso com os médicos que trabalham comigo. Às vezes a gente dá uma forçadinha, sabe? Aí, tipo, não libera para subir, pede para ficar mais um pouco. Então a gente vai... Porque mediunidade, Neia, né? Isto, Neia. A mediunidade, Neia, eu costumo dizer que ela é exercício, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu pratico, mais domínio, mais comunicação eu tenho com a espiritualidade, né? E mais conhecimento eu tenho sobre mim. Porque o desenvolvimento, a gente falou que é um desenvolvimento até eterno, mas o que é o desenvolvimento? É um caminho para dentro. Né? Então, eu me conhecer, aí entra o que a Yuki falou na última live, né, sobre a reforma íntima. Então, sim. você se conhecer, você saber as suas falhas, né, as suas dificuldades, né, aquilo que você tem que melhorar. Enfim, isso é um caminho. E desenvolvimento mediúnico é um caminho, né? Incorporação é só um tipo de mediunidade, só um tipo, né? E a gente tem muitos tipos de mediunidade, então não é porque não ocorreu a psicofonia, não ocorreu a incorporação, não significa que você não tenha outras habilidades mediúnicas e não seja capaz de produzir outros fenômenos mediúnicos. Uma coisa que evoluiu muito no tempo. Antigamente a gente falava que a mediunidade era meio que hereditária, né? Tipo assim, seu pai era médium, você também tem que seguir isso aí. Seu pai, sua avó, seu pai... enfim, seus ancestrais tinham, então você tem que seguir também. E hoje a gente sabe que a mediunidade é uma característica do ser humano. Todos os seres humanos possuem mediunidade. Alguns em graus mais elevados, outros em menos, né? Mas todos possuem mediunidade. Então, não é nem privilégio ser médium, nós todos temos mediunidade, né? Tiago, não fugindo do nosso foco aqui... É o seguinte. Mas só se eu finalizar, Ney, porque senão eu perco. Eu tenho esse hábito, eu vou falando, e quando vê eu já me perdi. Mas assim, é absolutamente normal, tá? O médium, o guia ficar pouco tempo no início e subindo e tal, mas você pode ir forçando isso, né? Além de se preparar bem para o dia do trabalho, ir forçando cada vez mais a continuidade dele ali, né? O seu próprio dirigente pode fazer isso, não autorizando, por exemplo, a subir antes de terminar o trabalho, enfim, vai dando umas forçadinhas, porque mediunidade é treino, é exercício. Muito bem, ela falou que muito legal sua explicação, já estava preocupada, desanimada. Não, completamente normal. Tiago, surgiu uma ideia aqui. Ai, meu Deus. Lá vem bomba. Eu vou te convidar, você, entre os outros dirigentes de terreiro da cidade aqui, nós vamos escrever um livro. Eu queria aproveitar o pessoal que está acompanhando a gente. Eu fechei um contrato com a editora Bravos, de São Paulo, lá do Limão. Eu vi umas publicações. Exato. Interessante, da Bíblia, né? Isso, a gente vai ter a Bíblia Espírita aqui disponível na Lua Esotéricos, né? Por volta da semana que vem, eu acredito. E depois nós vamos sentar e conversar a respeito desse livro. Você vai contar um pouco da história do seu Zé. Depois eu vou falar com a Isabel para falar um pouco da história da Dona Lourdes. Sim, contemporâneos também. Exatamente. Nós vamos criar esse livro aqui. O convite está feito, tá? A Anelisa está acompanhando a gente. Ela tá. Anelisa. Como é que é o nome dela? Acoba? Como é que é? Alcoba? Anelisa Teixeira. Boa noite, Anelisa. Um abraço pro Leonardo e para você, tá bom? Tiago, já que você está falando de incorporação, fala pra gente sobre as diferenças entre consciente, semiconsciente e inconsciente. Ou seja, 3, né? Isso, O intuitivo não entra não, Tiago? O intuitivo, ele estaria... É uma intuição, seria no consciente, né? Estaria ali ligado ali ao consciente. A gente faz essa divisão consciente, semiconsciente e inconsciente, porque a gente tem uma ideia meio romântica da incorporação, que a gente vê nos filmes, enfim... na televisão, né, de que o médium incorporou, ele não vai ter lembrança nenhuma daquele momento do transe mediúnico. Isso é possível? É possível. É por isso que a gente tem os médiuns inconscientes. Então, os médiuns inconscientes, eles não lembram de nada do que aconteceu durante o transe da mediunidade, o transe mediúnico. Mas eles são raros e eles foram muito úteis no começo da doutrina, porque a gente precisava
visibilidade. Então precisava que fenômenos acontecessem. Então um exemplo, por que antigamente tinha os médios lá da mesa girante, os médios de efeito físico, que produzia as coisas, que moldava ceras, que materializava coisas, que levitavam coisas? Por que eles eram necessários no início? Era um próprio plano da espiritualidade para chamar a atenção das pessoas para a espiritualidade, né? Então, com o passar do tempo, isso foi deixando de ser necessário, e aí esses médios de efeitos físicos, por exemplo, deixaram de existir. Existem, mas menos, né? Em quantidade menor. Então, os médios inconscientes, eles não têm lembrança da incorporação. Existem, mas são poucos, são raros esses médios. Existem os semiconscientes, que eles vão ter flashes de lembranças, né? Pequenas lembranças, pequenos momentos em que eles vão recordar da consulta, ou do que está acontecendo no trabalho, ou que está à sua volta. E os conscientes é que eles vão ter consciência do ambiente, mas mesmo tendo consciência, eles não têm atuação sobre o conselho dado, sobre o gesto feito, sobre o movimento que a entidade faz, né? Ele vai ter consciência do que está acontecendo, mas ele não tem ainda o domínio total do corpo dele, né? Então ele não está mistificando. Você acredita que hoje qual o tipo de mediunidade mais assim que se mais tem hoje em dia, nos desenvolvimentos hoje em 2020, nessa era nossa? Eu acredito, aí é uma opinião pessoal, que no início do desenvolvimento é consciente. No início. Porque a consciência também ela pode ir aumentando ou diminuindo, tá? Com os desenvolvimentos, com o seu desenvolvimento. Então, você pode deixar a cada dia de ter lembranças do trabalho, ou do que aconteceu, da sessão ali, né? Então você pode ir perdendo a consciência ao longo do sua caminhada mediúnica, da sua jornada, né? A preocupação, Tiago, em saber se eu tô com o guia ou não, eu tô vendo, eu tô escutando, você acha que cria um bloqueio? Totalmente, né? Essa é uma grande dificuldade dos médios hoje, é o bloqueio que ele cria. Mas assim, uma coisa que a gente tem que ter uma certa tranquilidade, que você tem o seu dirigente. Então, ele está ali justamente para observar o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho. Então, ele vai identificar se você pode ou não pode ser colocado a trabalho, né, atendimento, se você está ou não está incorporado, enfim, e o seu ponto de referência é o seu dirigente. Então, por exemplo, no centro de São Sebastião, independente se os médios foram desenvolvidos recentemente, né, o que a gente chama de desenvolvido, Sim. Começaram a incorporar recentemente, ou tem lá 20, 30 anos de desenvolvimento, a entidade que estiver dirigindo, ela que avisa quem trabalha e quem não trabalha, independente do tempo que você tem lá de casa, né? Então, você tem que estar sempre focado ali no seu dirigente, né? Que ele é o seu norte. Muito bem. Jair Donizete, boa noite, ele é lá de Paraisópolis. Boa noite. A Neia falou o seguinte, gente, a espiritualidade é muito linda, realmente, muito linda. Demais, Leia, demais. Estudar sempre, ela tá falando aqui. O Jair Donizete, lá da cidade de Paraisópolis, ele tá falando o seguinte, Thiago, um guia pode fazer uma cirurgia em seu próprio cavalo? Ele pode fazer sim, inclusive desincorporado, né? Ele pode fazer isso durante o sono, pode fazer isso em um momento de oração, ele pode sim. Muito bem, muito bem. A Anelisa falou assim, o meu dirigente é 1000. Obrigado, Thiago. Minha corrente é 1000. Muito bem, Thiago, muito bem. Nós paramos aonde aqui, Thiago? Foi aqui. Isso. Aí, voltando então aos nossos fundamentos litúrgicos, né, ritualísticos. Lembrando que fundamentos litúrgicos e ritualísticos está relacionado àquilo que eu encontro no ritual de Umbanda. Então a gente vai encontrar a questão do fumo e a questão da bebida, né? O Júnior já comentou isso quando ele veio aqui, da questão do fogo líquido, né? Da bebida. Eu sempre lembro dele porque ele é um cara muito bom. O Júnior nossa. Muito conhecimento, então falou que o Júnior tá vindo, eu tô com a live ligada lá. Um abraço a todos os irmãos da casinha da beira do caminho. Um abraço, Elísio Júnior, dirigente espiritual lá, né?
Então, é assim, essa questão é real, né? Então, o fumo, ele é usado não como um fumo, ele pode ser usado, por exemplo, como um defumador direcionado. Então, em que eu uso o sopro, por exemplo, porque o sopro também faz transmissão de energia, né? Não é só imposição de mãos ou movimento das mãos. O sopro também tem essa capacidade de transmitir energia. Então, você pode associar o sopro com o fumo ou com outras ervas. Hoje, muitos médios usam ervas misturadas no fumo, né? Enfim, às vezes eles fazem essa mistura, canela. Eu vi até alfavaca, já acredita? Então, você sabe que eu não vou recomendar isso, tá? Mas é o que eu uso. Eu uso, por exemplo, alecrim. Então, eu costumo, mas daí é pessoal, tá? Não vai dizer que foi eu que falei, porque pode ser, se a gente não sabe se faz bem, se faz mal. Mas eu costumo usar, por exemplo, as ervas que fazem chá. Então, as ervas que eu posso fazer chá, eu costumo misturar ela no fumo. Desidrata elas? Desidrato e misturo pouco, né? Eu pego lá, por exemplo, um pacote de fumo e misturo um pouco da erva seca com alecrim, hortelã, enfim, coisas que a gente sabe que não faz mal pra gente. Né? Até então que existem alguns tipos de cigarro fitoteráptico que Sim, fala, né? Que já tem, né? Já Partículas tem ali de plantas, Exato. de plantas medicinais. Tiago, o Dairel dos Anjos está falando show. O Thalisson Barros, Tiago e João. Que life bacana. Saudades dos trabalhos no centro. Um abraço a vocês. Quem que é ele, Thiago? Ele é frequentador no centro. É filho da Gesa. Ah, o filho da Gesa. Ah, que bacana. Um abraço, Thalisson. Tudo de bom pra você, meu querido. Tudo de bom, satisfação te receber aqui também na live nossa aqui, viu? Um abração pra você. Abraço pra sua mãe também. Bom, Thiago. E continuando, né? Então a questão da bebida, a gente tem essa questão do fogo líquido, né? Que é a energia ígnea, né? Que eu vou ali usar para destruir, dissolver as energias. A bebida também pode ser utilizada nos pontos, né? A gente tem médios que quando risca o ponto, ele coloca ali uma bebida dele também para utilizar aquela energia também do fogo, né? Continuando. Os banhos de ervas, né? Então, é um fundamento ritualístico da Umbanda. Então, se você faz parte de um terreiro, já deve ter sua listinha de banhos aí para tomar, né? Antes do trabalho, depois do trabalho, uma vez por semana, uma vez por mês. Que é importante, né, Tiago? Que é importantíssimo. Se você não tem, vá atrás do seu dirigente e peça para ele essa indicação. Isso é muito importante, você saber quais as folhas você deve usar e em que situação você deve usar, né? Antes de ir para o trabalho, um dia que você estiver carregado, banhos para te auxiliar no seu desenvolvimento, enfim, o seu dirigente é quem vai te dar essa direção. Não precisa ter medo de perguntar para o dirigente, que é o papel dele ajudar, viu, gente? Isso mesmo. Viu? Não precisa ter medo, que muitas pessoas às vezes não perguntam porque eu tenho medo, porque ele tá de cara feia, que eu não vou perguntar. Não é nada disso. E às vezes você pergunta para outra entidade, mas não pergunta para o seu dirigente. Exatamente. Né? Focar no seu dirigente. Exatamente. O dirigente, ele tá ali, ele não desmerecendo as outras entidades, outros irmãos, mas o dirigente está ali para você obter a ajuda, né, que você precisa. Tiago, tem uma perguntinha aqui. Pode falar. Leandro Basílio. Uhum. Boa noite, João e Tiago. Como saber se está incorporando guia de luz ou quiumbas? Muito vem para atrapalhar. Fala um pouco sobre isso. Sim, a gente Muitos tem essa. A gente sempre escuta isso, né? A gente não sabe como é que eu sei se eu estou incorporando um obsessor, que é um quiumba, né? Um espírito sofredor, um espírito velhaco, mentiroso, mistificador, ou se eu estou incorporando o meu guia no início do desenvolvimento. Aí vem aquela situação. Se eu estou no terreiro, pense comigo. O terreiro ele é formado por energias, né? Energias o tempo todo ali. Ele é fundamentado em energias. E aí eu me proponho a entrar numa corrente. Eu vou deixar os meus afazeres para poder servir um bem maior, que é a espiritualidade, que é ajudar meu semelhante, que é ajudar no terreiro, que é ajudar a espiritualidade. Então, eu tenho uma energia ali, né? Uma energia. Eu chego no terreiro, eu me preparei, tomei o meu banho que o meu dirigente passou, coloquei as minhas guias, fiz as minhas firmezas conforme os fundamentos da minha casa, estou fazendo as orações direitinho, canto os pontos direitinho, estou ali sempre fazendo com disciplina e com frequência os trabalhos. Não adianta você entrar no terreiro e ser turista, né? Você tem que estar ali sempre. Eu sempre costumo dizer isso. Mediunidade é trabalho, né? É exercício, é disciplina.
Essas 3 palavrinhas definem um bom médio do sucesso, né? O sucesso do desenvolvimento da mediunidade ou não, ou o fracasso. Então, vamos lá. Você se preparou, tomou seu banho, fez suas orações direitinho, vai sempre ao trabalho, seguiu as orientações do seu dirigente, chegou no terreiro, fez as firmezas e tudo mais. Você acha que você vai incorporar um obsessor ali? Essa é a pergunta, né, Thiago? Essa é a pergunta. Você não vai, porque você fez seguiu tudo aquilo que vai te direcionar para o positivo, né? A receita, né, Thiago? Toda a receita. A receita é essa. Agora pensa comigo. Eu vou no terreiro de vez em quando, por exemplo. Falta um dia, eu vou no outro. Não tomei meu banho, fui correndo pro terreiro. Bebi uns gole antes. Na noite anterior saí, enchi a pança de comida para ir. Enchi a pança de comida, cheio de condimento. Tô ali, não tô conseguindo nem respirar, com a barriga tão estufada que tá. Cheguei lá no terreiro, cheguei em cima da hora no terreiro ali, faltando 5 minutos, a sineta já tá tocando ali e eu tô ali, nem a roupa vesti ainda. E aí sai correndo, bato a cabeça de qualquer jeito, tal. Tô ali nas orações, tô pensando em outras coisas, sair dali depois, né? O que eu vou fazer depois do terreiro? E aí você acha que você vai conseguir ter uma boa incorporação nessa situação? Então existe a receita, tem que seguir. Se você seguir a receita, não tem erro não corre o risco de ser assediado por quiumbas, obsessores ou coisas do tipo. Muito bem, o Thalisson Barros está falando que a Gésa mandou um abraço para nós aqui. Abraço, Gésa. Kleber Ferreira, o Binho, boa noite, Binho, boa noite, salve, salve nós todos. O Thales está falando aqui, ó. Quando falamos sobre o ritualístico, temos algum tipo de orientação quando o consulente chega ao terreiro? Alguma saudação? O consulente não. O consulente, na verdade, ele é o que menos tem obrigação, né? Porque ele chega ali, é claro que ele tem a obrigação de respeitar o silêncio, né? De respeitar o espaço, né? Respeitar o patrimônio da casa, chegar em oração, em prece, porque o trabalho começa quando ele cruza o portão. Não é quando os tambores começam a tocar, não é quando a tabaque começa a tocar, não é quando as orações começam. O trabalho começa quando chega. Você chegou no terreiro ali as entidades já começam a coletar as suas necessidades, já começam a fazer o trabalho delas de limpeza, de descarrego e tudo mais, e depois você só vai para orientação ali com a entidade. Mas o trabalho ele ocorre o tempo todo, desde que você cruzou o portão do terreiro. Gente, vou pedir um grande favor para vocês que estão acompanhando, seja em qual casa que vocês forem frequentar, por obséquio, gente, o respeito com o celular. Isso é importante. O respeito com o celular, deixa o celular em casa, vai com menos acessórios possíveis, esses que transmite radioatividade, essas coisas se expõe no bolso, gente. Vão tomar um passe com o guia, às vezes o telefone toca, gente com telefone e assistência, né, Thiago? Isso atrapalha muito. Às vezes tá lá fazendo um trabalho de cura no irmão lá, é necessário aquele silêncio, aí um tá lá na assistência, ai, você viu não sei o quê? Gente, é ruim isso aí, né? E os cambones, eles têm autorização para chegar e falar, né, Thiago? Tem sim. Eu acho que cada casa ela tem que criar suas regras nesse sentido, sim, de organizar as sessões, né? Pro bom andamento da sessão, né? Luiz Roberto tá falando top. Parabéns, João e Thiago. Abraço, Luiz. Abração, meu querido. Bom, vamos lá, Thiago. Bom, para finalizar a questão dos fundamentos litúrgicos e ritualísticos, a gente tem a questão das oferendas da natureza, que aí nós temos também um outro tema polêmico. Por quê? Nem toda casa faz as entregas da natureza para entidades, para orixás, né? Outras já fazem, mas independente se faz ou não faz, o que eu aconselho, e que talvez seja a melhor coisa que eu possa falar sobre esse assunto, é sempre buscar coisas que você possa ter o menor impacto possível na natureza, né? A gente não pode chegar lá no espaço sagrado, como é, por exemplo, uma pedreira, como é uma cachoeira, né? Como é uma praia, como é uma mata, e despejar ali um tanto de lixos que a natureza não vai dar conta de processar, né? Então a gente tem que sempre buscar opções que sejam ecologicamente corretas, né? Que a gente possa provocar o menor impacto possível na natureza. Não ter impacto é impossível, porque a partir do momento que você já entrou ali naquele campo, você já está impactando de alguma forma o meio ambiente. Mas a gente tem que ter o menor impacto possível, né? Porque a Umbanda ela está intimamente ligada à natureza. Ou seja, né, a gente chega, a gente adentra pro espaço, tá limpo, porque largar Exatamente. tranqueirada para pegar fogo, para acontecer, né?
O Luciano Rodrigues fez uma afirmação aqui, ó. Para não ser vítima de quiumba e zombeteiro, é só lembrar de orar e vigiai. Sim, sim. O que alimenta o espírito, é bem falado, como o Luciano comentou, é a prece. O que alimenta o espírito é a prece. Então, a grande questão não é acender vela, não é nada disso. A grande questão é se manter firme na prece, né? O que alimenta o espírito é a prece. Andressa Esteves, abraço, Andressa, tá falando. Boa noite, Thiago, parabéns, Thiago. Parabéns, Boa noite, Thiago. Andressa. Muito bem, pessoal. Para você que tá chegando agora, não conseguiu acompanhar essa live, Thiago, nós falamos já 1h e 15 minutos. Parece que passou rápido? Passou rápido, João. É? Tá mais tranquilo, né? Agora eu tô. Se você olhar o início da live para agora, você vai ver que eu tô bem melhor. Gente, ela vai ficar disponível amanhã, a live vai pro YouTube, tá? Vai ficar disponível na página Luiz Esotéricos, Encanto dos Orixás. Vale a pena você acompanhar aí, que, ó, nota 10 pro Alisson Thiago Jubrail aqui, Obrigado, tá bom? pra nós, né? Muito bem, muito bem. Então, continuando aqui os fundamentos para a gente finalizar a nossa live, o último fundamento que nós vamos comentar é os fundamentos estruturais ou materiais. Ou seja, aquilo que eu chego no terreiro e encontro ali fisicamente falando, né? E aí, o que eu posso subdividir esses fundamentos? Eu tenho o nosso templo, né? Que ele pode ser dividido em altar, em área da assistência, altar que a gente pode associar ele ao congá, né? O espaço sagrado, né? O altar e o espaço sagrado. A área da assistência e a maioria das casas tem, que a gente vai encontrar com muita facilidade, que a gente chama de tronqueira, né? Essa Sim. não pode faltar, que é a segurança da casa, né? Que é os nossos guardiões, né? Que eles estão lá para avistar as dificuldades, né? E nos ajudar a transmutar as energias, né? Então, basicamente, a gente pode encontrar as três áreas no terreiro, né? Algumas, hoje em dia, utilizam as almas, né? Onde eu trabalho, a gente tem o espaço ali para a gente louvar as almas, né? As santas almas. Então, isso também pode ser comum nas outras casas também. O altar, né? O altar a gente pode construir de acordo com a orientação dos guias que faz parte da egrégora da casa, né? Com a orientação do dirigente, com a orientação dos fundamentos que foram instituídos daquela casa. E aí pode ter elementos naturais, elementos vegetais, né? Minerais, pode ter imagens, velas, enfim. Ou pode não ter nada disso, né? Então, isso vai depender de cada casa. Muito bem, Thiago, muito bem mesmo, bem explicadinho. O pessoal tá gostando, muita gente comentando. Depois você vai assistir lá, você vai ver. Que bom. É sempre bom rever, né? Que bom. Tá certo. Thiago, o que não seria, você falou dos fundamentos espirituais, dos fundamentos de estrutura, né? Você falou dos fundamentos litúrgicos, né? Exatamente. O que não seria o fundamento da Umbanda? É o que muita gente não quer ouvir. Aí a gente vai Aonde entra num assunto bem polêmico. A gente vai começar a entrar num assunto polêmico, que seria o quê? O que não é fundamento de Umbanda? O fundamento não é fundamento de Umbanda cobrar pela assistência no terreiro, né? Pelos atendimentos no terreiro. E aí, o que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é um fundamento de Umbanda. Apenas isso, tá? Então, a minha intenção não é dizer se isso é certo. Eu conheço um terreiro que faz isso. Não é isso que eu estou querendo dizer, se é certo ou errado. O que eu estou dizendo é que não é um fundamento de Umbanda. A gente entende, eu sei disso porque eu dirijo um terreiro, a dificuldade que é administrar um terreiro, né? A gente tem conta, tem despesas, algumas casas têm aluguel, né? Então a gente sabe que não é fácil, né? Essa questão do aluguel ainda não tem esse problema, porque a gente tem sede própria, né? Mas a gente sabe que hoje em dia muitos terreiros têm esse problema, né? Com aluguel e etc. Então a minha intenção não é julgar. Não é dizer se é certo ou não cobrar pelos atendimentos. O que eu estou dizendo é que não é um fundamento de Umbanda, tá? Muito bem, muito bem. Ou seja, cada um faz o seu papel. Exatamente. Cada um faz a sua consciência. A gente não interfere em nada, apenas nós estamos falando aqui de fundamentos, né, Thiago? Fundamentos, exatamente. Muito bem. Um outro fundamento que também é bastante polêmico, mas que a gente já debateu muito esse assunto ao longo dos anos, e isso já está bem claro na cabeça dos umbandistas, né? Que é a questão do sacrifício animal.
nós não temos, não é fundamento de Umbanda também o sacrifício de animais, né? Ah, mas eu conheço um terreiro que faz. Mais uma vez eu repito, não estou dizendo se é certo ou se é errado. O que eu estou dizendo é que não é um fundamento de Umbanda. Pode ser um fundamento da casa lá, mas não é um fundamento de Umbanda. Muito bem, muito bem. E por fim aí, né, a questão qual que é a pretensão da Umbanda, né? A Umbanda, ela não possui verdades inquestionáveis, né? A gente não tem tabu na Umbanda, a gente não tem assuntos que não possa ser debatido, que não possa ser discutido na Umbanda, né? E a Umbanda, ela não tem a pretensão de ser a dona da verdade absoluta, né? Pelo contrário, a maior verdade da Umbanda é o reconhecimento de todas as verdades. Eu acho que essa é a mensagem da noite. Muito bem, Thiago, muito bem. Você, depois que passar toda essa fase que nós estamos passando, você poderia deixar o endereço do centro, e inclusive você tem uma página que chama Teologia Umbandista? Isso mesmo. Pode colocar os dados aí, as referências das redes sociais aí, Thiago, o pessoal te seguir, porque depois o pessoal vai te procurar para conversar com você. Você é uma pessoa de luz, rapaz. Você é um cara muito bom. Obrigado, João. Então, gente, eu tenho uma página mesmo no Facebook que chama Teologia Umbandista. E nessa página a gente fala de tudo. Fala sobre fundamentos, fala sobre assuntos sérios, fala sobre humor também, né? Tem bastante publicações de humor, né, relacionada a Umbanda. As pessoas gostam muito, né, de aprender, porque mesmo no humor a gente aprende, né? Sim. De uma forma divertida, sempre tem um ensinamento por trás daquilo. Então eu tenho uma página que chama Teologia Umbandista. Então lá a gente publica diversos assuntos relacionados a Umbanda, inclusive as sessões da nossa casa, né, que é o Centro de Umbanda São Sebastião, que fica localizado aqui em Pouso Alegre, no bairro São João, na rua Três Corações, no número 1260. Fica bem próximo ali do Caique, quase em frente ao campo de futebol que tem ali. Tá? Atualmente a gente não está atendendo por conta da pandemia, né? Mas se Deus quiser e Ele vai querer, logo a gente está de volta. Muito bem, Thiago. A Regimara, lá da cidade de Eliodora, tá falando boa noite. Boa noite. A Sandra tá batendo palma aqui, parabéns. A Neia e também a Maria Cristina. Parabéns, Thiago. Ótima live. Obrigado. Tá vendo só, Thiago? Fizemos uma excelente live na companhia de todos vocês. Gente, eu só tenho a agradecer o seguinte. O Encanto dos Orixás, ele foi criado com esse intuito, né? De trazer pessoas como o nosso irmão Thiago aqui, que coloca o seu ponto de vista, como os demais que já passaram aqui. E a gente deixa aqui esse espaço aberto para que você que queira participar, nos contate para que você possa estar agendando a data para você vir aqui, que é bem corrido para a gente. Só o Thiago, eu tô namorando o Thiago, vai fazer uns 5 meses para ele poder vir. Então não foi fácil. É verdade. Não foi fácil. Ele teve que ver bastante as lives, né? É verdade. Acompanhar bastante as lives, ver como que era o conteúdo, para ele poder trazer um assunto bacana, um assunto produtivo, igual ele trouxe. Tá? Cara, eu só tenho que te agradecer de verdade. Eu que agradeço a paciência de todo mundo, né, de estar acompanhando a gente, ter participado, né, cada mensagem, cada pergunta contribuiu bastante para essa noite, para a gente construir o conhecimento. O que eu sempre friso essa questão. Na Umbanda a gente tem que construir conhecimento o tempo todo, né, no debate, no diálogo, isso é muito importante, na troca. Muito bem, a Marli falou, estou adorando essa live, parabéns, Thiago. O Kleber, parabéns, Thiago, salve suas forças, obrigado por compartilhar seus ensinamentos. Obrigado. A Neia, gratidão. Sandrão Neves, parabéns pela live, muito bom. Também tem um comentário do Gustavo, excelente palestra. Obrigado, Sacerdote Thiago nos transmitiu muito conhecimento e muita energia boa. Axé. Obrigado. Axé, falando de Umbanda e Candomblé. E também Angel Rezende do Vale, ótimo, parabéns. Obrigado. Gente, nós estamos encerrando essa live. Sinceramente, não tô com vontade de ir embora, mas infelizmente o galo já cantou, né? Tem que ir, né? Muito obrigado. A sineta do céu já bateu. Sim, né? A sineta do céu bateu. Oxalá já disse que é hora. É verdade. Pessoal, muito obrigado a todos vocês de coração. Vocês que acompanharam pelo link da rádio
a todo o pessoal do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Gente, agradeço de verdade a você também que está acompanhando pelo Facebook. Sinceramente, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Thiago, uma pessoa abençoada, uma pessoa de luz, uma pessoa que nos trouxe aqui também boas energias. Deixo aberto aqui para quem quiser participar do programa, pode nos contatar. Estamos à disposição. Amanhã estamos na Rede América de Televisão, às 21h30, com o programa Axé, falando de Umbanda e Candomblé, diretamente do centro do nosso querido irmão Luciano Rodrigues, um assunto bem bacana. Thiago, volta a falar. Ficou muito bonito a matéria. Eu vi um pedacinho, vi uns como é que a gente chama? Spoiler, né? Sim, sim. Uns spoilers, ficou bem bacana. E cada dia estão aperfeiçoando, né? Na verdade. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Em nome do Centro São Sebastião, que você sabe que eu tenho um respeito. Sim. Enorme pelo centro. E a todos os irmãos do Centro São Sebastião. O meu muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que o Sr. Zé Neves está lá do céu agradecendo este axé que você veio trazer para nós aqui e ser um representante do terreiro em trazer um pouco dos seus conhecimentos aqui para nós, tá bom, Thiago? Eu que sou muito grato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus. Amanhã estamos ao vivo na Rede América de Televisão. Valeu pela companhia. Fiquem todos com Deus.